O que é a inteligência artificial? Talvez você já tenha pensado muito sobre isso, mas faltou a compreensão ou alguém que ajudasse a entender. E é por isso que nós convidamos hoje a Jéssica Ariane Bartoszewicz. Ela é gerente de produtos na Senior Sistemas e conversa com a gente, explica exatamente o que é isso, com a participação também do nosso colega João Azevedo. Vamos entender, Jéssica, como que a gente poderia definir de uma forma simples para as pessoas entenderem o que é inteligência artificial e para que ela vai servir? Bom, um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. A inteligência artificial nada mais é do que, de fato, uma inteligência artificial, ou seja, soluções, softwares que simulam a capacidade humana, com base num contexto de dados e um cálculo matemático em cima desses dados, onde acompanha repetições, comportamentos similares, ela é capaz de simular tomadas de decisões, resoluções de problemas, inovação e criação de alguns contextos de informações pautado tudo em inteligência artificial, né? Nesse conhecimento da máquina em si, o aprendizado que a máquina tem, ela é capaz de gerar algumas informações para o público ou para o usuário. A inteligência artificial hoje, ela traz uma preocupação para as pessoas. Ela vai tirar o emprego de muita gente? Muitas pessoas ainda têm esse receio porque não conhecem. E dá para explicar que a inteligência artificial não vai tirar o emprego das pessoas? Sim, tudo é uma questão de equilíbrio. A inteligência artificial é uma coisa nova, algo que todos nós estamos aprendendo a conviver, mas ela já faz parte do dia a dia, seja dentro de uma empresa, seja no nosso dia a dia, quando a gente vai pedir um alimento por um aplicativo e a gente tem as recomendações ali da melhor afinidade daquilo que a gente gosta, né? Isso tudo já é uma inteligência artificial coletando informações e provendo dados. Tudo isso não existia no passado. Logo, gerou mais empregos, novas funções, novas oportunidades dentro das organizações. Aqui eu acho que o ponto fundamental é entender que, sim, talvez ela vai transformar o mercado de trabalho. Algumas funções mais repetitivas, que não exigem tanto de um conhecimento mais aprofundado ou de temas como resolução de problema, inovação, vai ser um desafio e esse emprego vai ser remodelado. Mas novas oportunidades que talvez a gente ainda nem saiba vão surgir pautados nesse novo momento de inteligência artificial. Eu gosto muito de usar o comparativo com a internet. A gente já passou por isso há muitos anos atrás. Existiam empresas que eram totalmente contra o uso da internet. Hoje em dia, a gente não vive sem internet. Então, é um movimento muito parecido que a inteligência artificial está fazendo com o mercado atualmente. Então, quem se capacitar, se desenvolver, aprender sobre o tema, com certeza vai ter boas contribuições na sua carreira profissional. O importante é deixar claro que a inteligência artificial, ela não toma decisões e não vai tomar decisões. As decisões ainda são dos humanos. Exatamente, por isso que a gente sempre une a capacidade do ser humano com a inteligência artificial. Ela é um ferramental, eu costumo dizer que ela é um meio. Existe um processo, uma estrutura, uma informação e aí a inteligência artificial está ali para obter isso, mas sob a supervisão de um ser humano que vai utilizar ela. É muito na linha do que eu comentei há pouco, recomendações, quando a gente quer assistir um filme, vem algumas sugestões. Tudo isso baseado num histórico de informações que existe ali dentro. Mas cabe a nós tomar a decisão do que é melhor para a gente acessar, assistir. Então, é muito similar ao que acontece com a inteligência artificial, até dentro das soluções para gestão, que é o que a gente tem dentro da Senior Sistemas. Existe todo um mecanismo ali de IA trazendo informações, um compilado de dados ali com base em estatísticas, mas a gente acredita muito que ela não deve substituir nenhum papel, seja dentro ou fora da empresa, ela precisa ser um apoio para potencializar, para gerar mais produtividade. A gente costuma brincar, é como se a gente pensasse que a gente teria um trainee ou alguém no nosso lado no dia a dia trazendo informações, recomendações que vão facilitar o nosso trabalho ou a nossa vida comum em relação a tudo que a gente já utiliza hoje, que tem inteligência artificial e às vezes a gente nem percebe. Para quem está no mercado, principalmente os jovens, estão entrando numa realidade que muda rapidamente. Qual seria a recomendação? Conhecer, então, saber o que é, estudar, aprender, para não sentir dificuldade depois?
Exatamente. Quando a gente fala de ambiente de trabalho, existe um estudo do Gartner, que é uma grande consultoria global, que afirma que até o final do ano de 2026, cerca de 80% das empresas vão estar utilizando a inteligência artificial, principalmente a generativa, que é capaz de gerar vídeos, conteúdos, informações, já vão estar utilizando isso na empresa. Então, a visão é que num futuro muito próximo, a gente está falando aí de 1 ano, isso seja um item básico dentro das empresas, que toda empresa vai utilizar e o colaborador, né, a pessoa que conhecer, tiver uma capacitação técnica olhando para isso e saiba como aplicar a inteligência artificial no dia a dia, ela vai se destacar no mercado de trabalho. Então, para quem está começando a jornada de carreira nesse momento, é muito importante que tenha isso como um requisito. A gente tem bastante informação, há bastante acesso, né, já hoje dentro da internet. A própria inteligência artificial pode contribuir no desenvolvimento desse conhecimento, então é fundamental que os jovens e essa geração nova olhem para isso com muita atenção, porque é de fato que vai mudar o mercado de trabalho daqui para frente. E como que ela vai impactar a sociedade? Hoje a gente já tem visto vários casos da inteligência artificial trazendo cada vez mais facilidade. E quando a gente fala da inteligência artificial, a capacidade de análise de um grande número de informação, uma grande quantidade de informação e insights, né, informações, dados estratégicos que ela pode trazer, é o que está acontecendo nesse momento com a sociedade. Então, seja na nossa vida pessoal, ou seja até em temas relacionados à saúde, por exemplo, a gente ter mais acuracidade em históricos preditivos de doença, para a gente prevenir, para a gente ser mais longevo, a IA vem apoiando isso. Tudo baseado em histórico de informações, grande volume de informação que ela é capaz de analisar e trazer recomendações para o ser humano. Então, seja em transporte, seja em educação, seja em medicina, a IA vai impactar diretamente o nosso dia a dia, a ponto de que a gente não vai mais conseguir viver mais de fato. A gente já vê em casos da medicina também, né, cirurgias sendo feitas ali por robôs. Então, tudo isso vem transformando a sociedade como um todo para que a gente seja cada vez mais inteligente, performático, mais longevo, que é onde a inteligência vem para apoiar o nosso dia a dia. Os canais de aprendizado, vamos falar dos jovens ou de quem já está no mercado de trabalho, mas se sente distante dessa compreensão do que está acontecendo. A gente vê, por exemplo, no YouTube, um grande número. O problema é selecionar, ver o que realmente vale a pena, né? Mas é um caminho para a pessoa procurar aprender em casa? Isso. A gente tem algo que eu sempre reforço, a inteligência artificial sozinha, ela não é nada. Então, a gente não pode entender que ou é inteligência artificial ou é a competência humana. Pelo contrário, é o somatório desses dois itens que vão fazer a pessoa se destacar. Então, mesmo que seja para consumir um conteúdo de YouTube ou de uma rede aberta, é importante que a gente tenha uma análise crítica sobre aquilo que a gente está consumindo e até uma validação desse conteúdo. Tem muita coisa, nem tudo a gente sabe que é verdade, que está na internet, que está no ambiente aberto, por isso que é muito importante a gente ter esse pensamento, esse raciocínio crítico e validar essas informações. A gente tem recomendações, mas a internet e a IA, inclusive, estão ali para validar isso. Tem inteligência artificial hoje, algumas ferramentas como uma Perplexity, por exemplo, que ela traz o histórico de todo o dado, né? Toda a informação da onde ela está tirando esse dado, ela traz ali para a gente ter condições de validar se aquela informação é verídica ou não. Então, isso é muito importante, a gente entender a melhor tecnologia e se aprofundar da onde ela está trazendo esse dado, ter essa transparência. Porque quando a transparência não existe, a gente tem que ficar atento que pode ter algum desafio. Mas tem muita coisa hoje na internet disponível para a gente evoluir com esse aprendizado da inteligência artificial. E sim, é um caminho, mas eu recomendo muito a validação de todos esses conteúdos. E apesar de parecer distante, eu acho que a grande mudança nos últimos 2 anos é que a inteligência artificial ela era muito centrada em profissionais de TI ou empresas de software, porque isso acontecia mais por detrás das soluções, detrás das ferramentas. O que mudou foi a vinda do ChatGPT,
que houve uma democratização da utilização da inteligência artificial. Então, qualquer pessoa, independente do nível de conhecimento dela, consegue entrar lá no ChatGPT, fazer uma interação, tirar dúvidas, conseguir recomendações, entender sobre o histórico. Então, essa democratização aconteceu e é por conta dela que a gente está acelerando tanto esse tema e está vendo cada vez mais isso, porque praticamente todo mundo dentro de um ambiente de trabalho já está utilizando uma inteligência artificial para apoiar no seu dia a dia. Seja para gerar uma imagem, seja para gerar um vídeo, seja para validar um conhecimento, uma pesquisa, todo mundo já está usando no ambiente de trabalho. Então, esse movimento vai cada vez mais acelerar essa necessidade de capacitação e desenvolvimento. Dá para garantir a segurança e o uso ético da inteligência artificial? Sim, é outro ponto que a gente volta na nossa capacidade de olhar e escolher as melhores ferramentas que a gente está utilizando. Primeiro de tudo, cuidar com as ferramentas gratuitas, nem sempre é o caminho seguro. Cuidar com os dados que a gente provê para essas inteligências. Quando a gente usa uma inteligência artificial que ela é gratuita e não está num ambiente pago, a gente está disponibilizando uma informação para alimentar o conhecimento dela. Ou seja, existe uma premissa ali que eu estou dando o dado e ela pode usar para o racional de aprendizagem dela. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a informação que a gente joga ali, porque a gente pode estar jogando para a internet como um todo. Por isso, a gente tem que ter esse cuidado de usar ferramentas pagas que já garantem a segurança. Eu tenho um ambiente, um contexto específico, seguro, onde eu vou gerar as informações, mas elas não vão ser compartilhadas e vão estar num ambiente menos vulneráveis a ataques cibernéticos, por exemplo. Sobre a questão da ética, falando até de forma corporativa do que a gente, enquanto solução de gestão na Sênior, acredita, que é a questão da transparência sobre como a gente usa esses dados e como que essa inteligência artificial traz essas sugestões, faz esse aprendizado. Então, a gente tem a plataforma que é segura, tem LGPD, tem questões de segurança da informação, mas também a gente tem a transparência para o nosso cliente ou usuário saber o que a inteligência artificial está fazendo, quais dados ela está acessando. E existe um termo, agora eu vou entrar um pouquinho no técnico, mas são os chamados guardrails, que são estruturas, mecanismos de segurança que a gente coloca dentro da inteligência artificial, que são temas que talvez a gente não quer que ela interage. Vou dar um exemplo. Perguntar para uma inteligência artificial qual colaborador da minha equipe eu deveria desligar. Isso não é algo que a inteligência artificial ela tem que contribuir, ela tem que responder. Isso é parte do papel da liderança. Então, a gente cria esse mecanismo de perguntas ou dados que ela não tem que acessar e que ela não deve responder. Então, tudo isso exige uma estrutura de governança muito grande, por isso que é fundamental a gente conhecer as ferramentas que a gente está escolhendo usar e escolher aquelas que, de fato, já se posicionam como a Sênior, como a garantia de segurança e compliance das informações. Dá para dizer que hoje está generalizada a necessidade de conhecimento, porque esse conhecimento será cobrado? Vamos falar dos diferentes tipos de público, né? O jovem, o intermediário e quem também já tem um tempo longo de trabalho. Como é que deve tratar disso? Sim, eu vejo que num futuro muito breve isso vai ser um requisito e não vai ser nem mais um diferencial. Isso vai estar tão permeado dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia, que a pessoa que não se capacitar para o trabalho, possivelmente ela vai ter problemas e desafios no próprio dia a dia dela, relacionado a resolver um problema, por exemplo, no banco ou com a questão da telefonia, porque tudo isso já tem uma inteligência artificial aplicada. Então, é quase como uma necessidade básica e talvez aqui é o grande desafio enquanto sociedade, a gente ressignificar a nossa estrutura de aprendizado para talvez isso já no ensino básico fundamental, a gente olhar para a questão da inteligência artificial como um item básico olhando para a carreira e para a evolução profissional. Estamos conversando com a Jéssica Ariane Bartosewicz. Ela é da Sênior Sistemas e está conversando com a gente, falando sobre o software, sobre a inteligência artificial, o que está mudando e é importante para quem quer entender esse momento que nós estamos atravessando agora. Já voltamos.
Nosso assunto hoje é a inteligência artificial, que é importante saber para quem está no mercado e também para os jovens, quem vai entrar no mercado, para entender o que é importante aprender hoje. E a pergunta agora do João Azevedo. Jéssica, a inteligência artificial também ela está entrando nas empresas. Como que você colocaria hoje a inteligência artificial dentro do sistema de RH das empresas? Hoje a gente, dentro da Senior Sistemas, por exemplo, a gente já tem um produto, uma ferramenta que olha para toda a jornada de RH. Então, todas as rotinas do dia a dia do colaborador em relação a férias, marcação de ponto, feedbacks de colaboradores, a gente já tem dentro da nossa estrutura de produto. O que a gente tem feito é usar a inteligência artificial para trazer mais facilidade para as pessoas, para os usuários que estão ali na nossa ferramenta. Seja ele um líder, seja ele um colaborador ou uma pessoa de RH, a IA vem somando as capacidades para trazer mais facilidade. Vou dar um exemplo. A gente tem uma rotina, por exemplo, de preencher o perfil ou dar um feedback para o colega de trabalho. Às vezes é difícil a gente começar a pensar como é que eu começo a dar um feedback para alguém, né? E a gente coloca uma inteligência artificial que vai trazer algumas sugestões. De novo, ela olhou o histórico de todos os dados que já tem na ferramenta e traz algumas sugestões com base nisso, onde o usuário vai tomar a decisão. Faz sentido, não faz, vou aplicar, vou mudar o tom para dar minha personalidade para essa ferramenta. Então, tudo isso para trazer mais facilidade, não como uma substituição desse papel, né? Mas dados, informações que vão facilitar. Um outro exemplo que a gente tem é em relação a um agente, que a gente chama, que é uma consultora ali que traz informações para o gestor de como ele vai atuar com aquele colaborador. Qual a melhor forma de dar um feedback para ele, quais são as informações que eu tenho dentro da solução que podem contribuir no dia a dia. A gente tem falado muito da nova geração, a preocupação que ela tem em relação à carreira, evolução de carreira dentro da empresa. Então, a IA ela é capaz de trazer essas recomendações baseadas em dados, na cultura, na visão da empresa. Quais são as competências que esse colaborador deveria desenvolver? Qual é o plano de carreira dele estruturado aqui dentro da organização? Tudo isso, quem tem acesso à nossa solução de uma forma muito fácil e conversacional, vai ter acesso ali no dia a dia para usar a IA para apoiar e facilitar a gestão de pessoas. E não só isso, a gente usa a inteligência artificial também para validar a documentação. Então, num processo de admissão, reconhecer o documento, ler os documentos, a gente sabe que é um processo difícil, a admissão são vários documentos que tem que entregar para a empresa para ser contratado. Então, a gente sobe essa informação, a inteligência artificial reconhece, valida, preenche. A gente tem o próprio reconhecimento facial para acesso, para marcação de ponto, tudo isso de uma forma muito bem estruturada, coordenada e numa linha que nós somos um provedor de tecnologia. Então, nós temos como core nos preocuparmos com ética, com segurança, com privacidade de dados e com toda a evolução dessa tecnologia dentro das nossas soluções. Uma das grandes preocupações hoje está no vazamento de informações empresariais. A inteligência artificial ajuda a resolver? A inteligência artificial, eu não diria que é a inteligência artificial que ajuda nisso. O que vai ajudar é a estrutura da solução ou da inteligência que a gente está utilizando. Por exemplo, quando a gente fala das nossas soluções, elas estão num ambiente que a gente chama de cloud, que tem uma estrutura de segurança, que cumpre itens da LGPD, onde não existe vulnerabilidade de vazamento de dados. Agora, se uma empresa quer fazer um projeto de forma independente e pega informações de pessoas, de colaboradores e joga numa inteligência artificial aberta, o risco de um ataque cibernético ou de vazamento de dados é muito grande, porque a gente está jogando a informação lá e a IA está aprendendo com aquilo, então é muito vulnerável. Então, por isso que eu volto ao tema da importância de escolher as melhores soluções, principalmente quando a gente fala de RH, gestão de pessoas, porque são dados de CPFs, de pessoas físicas, né, de colaboradores que estão ali transitando, então é fundamental que a estrutura de plataforma, a estrutura da solução, ela seja robusta e cumprindo as premissas de segurança da informação. Você falou do reconhecimento facial. Muitos lugares hoje, para você ter acesso, por exemplo, a um prédio, a uma clínica, é feito por reconhecimento facial.
Se essa inteligência artificial não reconhecer uma pessoa, pode causar problemas? Pode. A gente tem um cuidado muito grande em relação aos vieses que a tecnologia ela é aplicada. Como eu falei, a inteligência artificial nada mais é do que um aprendizado baseado em estatística, em dados e supervisionado por humanos. Então, se essa aplicação não é bem feita ou é feita com algum tipo de viés, que é o que a gente chama, ela pode sim impactar numa solução como reconhecimento facial. Então, qual que é a importância disso? Buscar uma solução que ela seja aderente com a realidade do país, das etnias, que ela vá conseguir fazer esse reconhecimento de forma assertiva. Porque imagina que complicado numa entrada de fábrica, horário de início 7h30 da manhã, o reconhecimento facial não funciona, gera uma fila, gera indisposição com os colaboradores, então a taxa de acerto ela tem que ser muito grande. E é o que a gente teve um cuidado imenso na escolha da nossa tecnologia de reconhecimento facial, onde é uma solução feita aqui no Brasil, que considera as características e etnias do brasileiro e onde a gente tem uma alta taxa de assertividade aí e de reconhecimento facial justamente para evitar esse tipo de situação na experiência do colaborador dentro das organizações. As empresas, como estão hoje, vamos falar, porque as grandes já resolvem isso, mas as médias e pequenas empresas geralmente têm as suas dificuldades ou querem esperar para ver como é que é primeiro. Como é que é essa procura nessa faixa? Essa talvez seja um dos ambientes que mais tem a oportunidade, porque quando a gente entende da realidade, a Sênior, por exemplo, atende clientes de diversos portes. E a gente sabe que quanto menor a empresa, mais enxuto, né, é o processo, a operação. Então, é onde a gente tem mais oportunidade de aplicar a inteligência artificial para melhorar os processos, para garantir as entregas, para usar os dados de forma estratégica. Uma empresa maior, possivelmente, tem uma estrutura muito grande de tecnologia, de áreas internas que podem trabalhar de forma mais estratégica. Uma empresa menor, talvez, já é mais difícil isso acontecer no dia a dia. Então, a inteligência artificial vem justamente para dar essa oportunidade de, às vezes, duplicar, triplicar a operação da empresa com um custo inferior. Então, é um grande potencial, inclusive, para esse perfil de cliente, o uso da inteligência artificial. E, de novo, essas empresas já estão utilizando inteligência artificial em diversos mecanismos que talvez ainda não tenham se dado conta. Jéssica, quais são os principais desafios da inteligência artificial para o futuro? Eu vejo que a gente ainda é atuar sobre o desconhecido. A gente está num nível muito básico ainda de todo o potencial que a inteligência artificial vai atingir. Como eu comentei antes, é o mesmo nível da internet. Quando a internet surgiu, existia muita resistência, mas quando se viu, ela já tinha evoluído com tamanha velocidade que muitas vezes alguns negócios acabaram deixando de existir por não se atualizarem. Então eu vejo que a gente está nesse mesmo momento, assim, a gente está com muito receio, superestimando a inteligência artificial para o momento atual, com medo de usar, com medo do benefício, se preocupando muitas vezes em perder os empregos, e a gente está subestimando o potencial que ela vai ter num longo prazo. Então eu vejo que o principal ponto é empresas e pessoas disseminarem essa cultura e aprenderem a conviver com essa nova realidade e entender que isso é um benefício. De forma bem utilizada, de forma segura, de forma estruturada, a inteligência artificial ela vem para somar e resolver muitos desafios do dia a dia. Para mim, o maior desafio deste momento em relação ao futuro é quebrar essa resistência que a gente ainda tem em relação à aplicação da inteligência artificial. Isso, se não for bem administrado, talvez vai fazer as empresas e as pessoas ficarem obsoletas num médio e longo prazo. E aí vem outra questão, que é a competitividade. Se a empresa não entra nessa visão, vale o mesmo para os profissionais, ele próprio se torna obsoleto, ele pode ser dispensável diante da realidade. Exatamente. Eu gosto de uma frase que diz que a inteligência artificial não vai roubar o emprego das pessoas, o que vai roubar o emprego das pessoas são pessoas que saibam usar a inteligência artificial no dia a dia. Então, o destaque daqui para frente são aqueles colaboradores que vão se capacitar e, mais do que conhecer, saber como aplicar a inteligência artificial no dia a dia. É esse profissional que as empresas vão passar a buscar daqui para frente.
Nós falamos aqui, estamos na televisão. O que a inteligência artificial pode ajudar o setor da comunicação hoje? Eu entendo que ela já ajuda hoje em dia, então todos os dados, as informações para contribuir para o discurso ainda vão ser utilizados. Eu sempre gosto de fazer um comparativo da abrangência de informação que a gente tinha no passado versus o que a gente tem agora. A gente consegue ter uma visão muito maior sobre uma visão global, por exemplo, que no passado não tinha, porque a comunicação, internet, inteligência artificial era muito limitado. Então aqui eu vejo que a inteligência artificial ela consegue trazer todo esse compilado de informações e um alcance maior até para a audiência. São novas formas de se comunicar, mas, de novo, que vai precisar de uma curadoria ali de informações, uma análise crítica para chegar a essa comunicação assertiva com o público. E os meios de comunicação? Existe uma necessidade de adaptação e isso é emergencial, porque antigamente os produtores, os próprios jornalistas tinham um palpite, isso vai dar audiência, isso vai funcionar aí, hoje já não é mais assim. E a inteligência artificial certamente vai entrar nesse jogo também. Com certeza, inclusive é um benefício para a área de comunicação, jornalismo, porque vocês conseguem ter um compilado de informações com base na audiência, com base em históricos, com base em feedbacks que vocês recebem. Tendo uma inteligência artificial, ela pode inclusive compilar esses dados e fazer que vocês sejam cada vez mais assertivos com a audiência. O que a audiência está gostando, o que não está, de uma forma muito mais rápida, que talvez no passado teria que fazer uma pesquisa, né, pedir feedback para conseguir essas informações. Agora, com a tecnologia, inclusive predições de informações de forma global para trazer para essa realidade, todos esses mecanismos, existem várias formas de trazer a inteligência muito pautado em dados para os resultados da telecomunicação. Então, são várias frentes que a IA pode apoiar e um ponto é sempre estar em alerta, né? Eu acho que o fato aqui é que todo mundo está aprendendo sobre tudo de inteligência artificial nesse momento. O meu conselho é não ser resistente. A mudança está acontecendo, tem novas tecnologias e novas oportunidades. A gente precisa se manter em alerta e sempre trazer essas provocações. O que eu posso, quais são os desafios que eu tenho, quais melhorias eu posso ter pautada no uso da inteligência artificial ou de uma tecnologia. Muito obrigado por sua presença aqui na Band. Eu que agradeço. Obrigado a você que ficou ligado aqui no programa.